Olá, bem-vindo ao TI do Zero. Meu nome é Denis Bezerra e antes da gente iniciar a nossa videoaula, gostaria de convidar vocês a curtir as nossas redes sociais. No YouTube, se inscrevam, marque o sininho para receber as notificações de novos vídeos. No nosso site, fluirtreinamentos.com.br, cadastrem para receber as notificações, promoções, vouchers de novos treinamentos, tá? E também na nossa página do Facebook, facebook.com/fluirtreinamentos. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa videoaula. Você é o que você sabe. Boa aula! Vamos dar continuidade aqui ao nosso segundo período, digamos assim, né? A gente pode chamar de aula, né? Talvez a segunda live aí dessa série. Bom, pessoal, na primeira live falamos sobre a instalação do Windows 10, né? As edições do Windows 10, alguns cuidados aí que a gente tem que ter no momento da instalação. Bom, nessa live a gente vai falar um pouco sobre o pós-instalação, e falaremos sobre compartilhamento de pastas em uma rede de grupo de trabalho, em um workgroup, tá? E aí a gente vai evoluindo nas próximas lives, nós falarmos sobre a continuidade desse tema, que aí a gente já vai para ingressar a máquina no domínio, né? Montar um domínio, como que funciona, o que é um domínio, a gente vai passar desde os conceitos básicos até a mão na massa, legal? Bom, pessoal, dando continuidade, então, vamos ver aqui a nossa agenda. Que é a visão geral de pós-instalação do Windows 10, definições de rede de trabalho com o Workgroup e compartilhamento de pastas em Workgroup, ok? O que é isso? O que é o Workgroup, pessoal? Aqui a gente vai simular nossa rede pequena ainda, né? Sem um servidor, sem uma infraestrutura, geralmente redes aí de 5, 10 computadores, onde não tem a necessidade de um servidor, e eu preciso de uma máquina que eu vou centralizar as informações, que eu vou compartilhar as informações com as outras máquinas, para não ficar mandando via pendrive, para não ficar mandando aí via por e-mail, as informações entre os usuários. Legal? Então, nós vamos, com isso, entender como montamos uma rede de trabalho sem um servidor, entre computadores. Que é muito útil, aí, muito prático, para momentos que a gente tem poucos computadores, ou um posto avançado da nossa empresa, ou um cliente nosso com poucas máquinas, um consultório, por exemplo, uma contabilidade, por exemplo, que não, na maioria dos casos precisa do serviço de TI, mas não tem uma estrutura muito grande, não tem uma estrutura aí de servidores. Legal? Bom, vamos seguir aqui. Vamos lá para a nossa estrutura de servidores. Deixe-me abrir aqui, ó. Estou acessando uma máquina via Terminal Service. Então aqui, ó, estou simulando, como a gente já viu, duas máquinas virtuais dentro da nossa estrutura. A FL Série 1, a FL Série 2. Bom, a FL CL1, eu tenho um usuário chamado John. Vamos logar aqui, nós fizemos a instalação desse sistema na live passada. Quem não acompanhou, né, vou deixar o link aí para vocês acessarem, que é o momento do planejamento da nossa estrutura. Vimos aqui desde como contratamos um domínio lá no registro BR, como que a gente define essas definições para criação de site, para criação de e-mail, como que funciona a hospedagem, até a configuração da nossa infraestrutura. Bom, essa máquina aqui, ó, é a CL1, tá? A máquina CL1, ela é um computador com Windows 10. Vou abrir aqui as configurações das propriedades da nossa máquina. Então aqui, ó, este computador, propriedades, botão direito, propriedades, eu vou visualizar as configurações do nosso computador. Bom, nós nomeamos na VM FLCL1, só que a máquina dela, aliás, o nome dessa máquina ainda está um nome genérico,
né? Na instalação do Windows 8 para frente, ele já não pede nome da máquina, ele mesmo já auto-atribui. Eu não gostei muito disso não, porque depois é mais trabalhoso para a gente fazer a alteração, né? Bom, venho aqui, clico aqui em alterar configurações. Pessoal, tem um conceito muito errado que eu já vi em muitos locais. O pessoal vai nomear o nome do computador aqui, ó, na descrição do computador. Aqui, na verdade, é só quando a gente vai dar um pesquisar para identificar mais fácil de quem que é o computador ou em que departamento que está o computador. São essas informações que a gente coloca nesse campo aqui, ó. O nome do computador, a gente clica aqui em alterar. Ó. Clico em alterar, vou colocar aqui, ó, FL-CL1, que é o nome que a gente definiu. Bom, aqui ele vai ficar em grupo de trabalho, porque eu não tenho um computador que tenha a função de controlador de domínio para eu ingressar num domínio ainda, mas 2 lives mais para frente a gente vai começar a configurar essa estrutura. Bom, grupo de trabalho, vou dar um OK, ele vai pedir para eu reiniciar para que as configurações sejam aplicadas. Reinicio o computador para aplicar as alterações, OK, aqui ele ainda não vai reiniciar. Quando eu der o fechar aqui, aí sim ele vai reiniciar. Reiniciar agora. Legal. Bom, pessoal, enquanto ele reinicia aqui, o que é importante, tá? Quando nós definimos o nome para a máquina, né? É importante a gente obedecer um padrão, né? Para a gente ficar mais fácil da gente identificar no inventário. Então, a gente pode definir, por exemplo, as máquinas de trabalho com as 2 ou as 3 primeiras iniciais do nome da empresa ou do site, da planta, né? De repente você tem uma filial na Paulista, outra aqui em São Paulo, outra em Minas Gerais, então você coloca de acordo com essa informação. E aí você pode adicionar um número sequencial ou o número do patrimônio, que também é bastante válido se a empresa trabalha com patrimônio. Ok? Bom, iniciou aqui John. Vem uma aguinha aqui. Bom, vou logar aqui com a conta do John. Falando ainda de nomenclatura, pessoal, e aí, para servidores, a gente nomeia também com número sequencial. Eu não gosto muito de nomear pela função de um servidor, porque em um ataque, por exemplo, a gente vai estar dando digamos assim, um menu para quem está atacando, ó, SRV Exchange, SRV File Server, SRV AD01. Você está dando o mapa da tua rede, né? Então, eu prefiro não nomear com a função ou com o serviço, tá? Bom, legal. Fizemos aqui a alteração do nome da máquina CL1. Vamos fazer da CL2? A CL2 aqui, que é a segunda máquina que a gente vai usar no nosso laboratório. Bom, conectar. Aqui é só lembrando, estou utilizando o Hyper-V, né, como nossa solução de virtualização para permitir a gente simular esse laboratório. Só relembrando, vocês podem simular esse laboratório em casa. Se vocês tiverem um Windows 8 para frente, vocês podem habilitar o Hyper-V, tá? E aí, habilitando o Hyper-V, você consegue criar as suas máquinas virtuais. A criação das máquinas virtuais, nós fizemos na live anterior. Se você perdeu essa live, essa transmissão, vou deixar o link, já deixei o link para vocês acessarem, e aí vocês podem simular no ambiente de vocês. Se vocês tiverem dúvida para configurar o Hyper-V na máquina com Windows 10, deixa no comentário aí. Se tiver uma galera aí com dúvida, eu monto um vídeo só para montar o Hyper-V no Windows 10, tá? Ou no Windows 8, no Windows 8.1, que é a mesma coisa. Bom, vamos renomear aqui.
essa máquina também. Aqui está com o nome genérico. Essa é a FL Série 2. FL-CL2. Importante lembrar, pessoal, numa rede... Opa, coloquei no nome do domínio. Aqui, ó, que falha. Deixa eu aproveitar aqui o nome. Vamos colocar o nome do computador aqui. Ok. Bom, ok aqui de novo. Vamos reiniciar aqui a máquina. Reiniciar. Bom, pessoal, vamos para algumas definições importantes aqui para uma estrutura de grupo de trabalho, tá? Bom, deixa eu abrir aqui a nossa apresentação. Opa. Vou verificar aqui se eu consigo fazer as minhas alterações aqui, ó, junto com... sem tirar do slide grandão aqui. Legal. Bom, pessoal, em uma infraestrutura de grupo de trabalho, o que nós temos em um ambiente, tá? Nós temos os computadores, e os computadores, eles não podem ter nomes duplicados, nem IPs duplicados. Deixa eu definir aqui, ó, ajudar na definição. Eu vou... Aqui, ó. Rede de computadores. Bom, pontos importantes aqui, ó. Os computadores precisam ter IP único na rede. Ou seja, eles não podem se repetir. Eu não posso ter nome duplicado. Ok? Também, os computadores precisam de nomes exclusivos, né? Únicos. Não posso ter IPs e nem nomes duplicados na rede. Por quê? Porque os computadores vão se perder na hora de se comunicar. Então, imagine você encaminhando uma requisição para um computador que tem nome duplicado. E aí, por exemplo, você quer acessar um compartilhamento de rede. Em um compartilhamento, uma máquina está compartilhada, na outra não, com os mesmos IPs. Então ele vai se perder, tá? Então eu não posso ter dois endereços IPs na mesma rede e não posso ter dois nomes exclusivos, né? Aliás, duas máquinas com o mesmo nome na rede. Eles precisam ser exclusivos, ok? Então isso daí é importante. Bom, o que é importante também, pessoal, a gente entender? Como os computadores se autenticam em uma rede de trabalho. Ou, né, nosso work group. Como que eles se autenticam, pessoal? Eles vão buscar o usuário e senha no banco interno. Então, os nossos... no momento que eu faço o login, ele vai buscar o usuário e a senha num banco interno chamado SAM. Então, cada computador tem o seu banco de dados e seu conjunto de usuários, tá? Então, aqui, ó, como definição, os usuários são armazenados localmente em um banco de dados do próprio computador, chamado SAM. E no momento do login, o
computador consulta o usuário e a senha neste banco de dados. Por isso que em uma rede de grupo de trabalho que eu não tenho domínio, cada usuário tem o seu conjunto de usuários armazenados no banco de dados dele. Então, quando eu saio de uma máquina num grupo pequeno, saio de uma máquina A, vou para a máquina B, se da máquina 1 vou para a máquina 2, o usuário da máquina 1 não serve na máquina 2. Por quê? O banco de dados não é compartilhado. O banco de dados é exclusivo. Então, quando um usuário vai fazer uma autenticação, para ele conseguir acessar com o mesmo nome a máquina 2, ele tem que estar criado lá na máquina 2 também. Eu vou criar aqui, ó, desculpa, eu vou criar aqui uma ilustração, tá? Então aqui, ó, como que é feito o logon? Como é feito o logon local? Como que é feito, pessoal? Então, ó, tem o nosso computador. Deixa eu mudar aqui de slide que não mudou. Temos aqui o nosso computador, que é o FL. Opa. FLCL1. Bom, esse computador aqui, pessoal, ele tem lá o seu usuário John, por exemplo, tá? Bom, como eu comentei, essa informação ela é armazenada no banco de dados local. Esse banco de dados local chamado SAM. Então, o nosso usuário John, temos ali o nosso usuário. Deixa eu criar aqui um usuário bonitinho. Pronto. Poxa, ficou legal não. Aqui, ó. Temos o nosso usuário John. Ele é criado e está armazenado localmente. Tá? Então, ele não está compartilhando um banco de dados onde ele pode logar qualquer máquina. Então, quando o John vai tentar acessar, o que ele vai fazer? O que o computador vai fazer no momento do login? Ele vai tentar buscar essa informação de logon no banco de dados dele. Ok? Então, o John, ele vai ser consultado aqui, ó, nesse banco de dados. Aí, ó, temos lá nossa outra máquina, que é a CL2. Ela também tem um banco de dados local. Ela não tem, esse banco de dados não é compartilhado, tá? Então, cada computador tem o seu banco de dados. E nessa rede, nesse computador, eu tenho lá o meu usuário, só que o usuário desse computador é o Adam. Quando o Adam vai tentar acessar, ele vai buscar aqui nesse banco de dados. Então, só para ilustrar melhor, vou deixar aqui, ó. Dentro desse banco de dados, eu tenho o John. E dentro desse outro banco de dados, eu tenho cadastrado o Adam. Ok? Bom, nesse cenário, pessoal, se o meu usuário Adam, aliás, meu usuário John, vir aqui no computador e quiser acessar com o usuário e a senha que ele tem aqui, ele vai chegar lá na frente do computador, vai digitar
o usuário e senha dele. E aonde ele vai consultar? Onde vai ser consultado? Vai ser consultado no banco de dados local. Eu tenho John aqui cadastrado no banco de dados? Não. Então, ele não vai conseguir acessar. Para eu conseguir dar a permissão para John, eu vou ter que vir aqui, criar uma conta para o John. Criar uma conta para o John aqui no banco de dados local. Aí John vai poder acessar aqui, John vai poder acessar aqui. Opa, isso daí. Aí John vai poder acessar CL1 e John vai poder acessar CL2. Ok? Então, para o meu usuário John poder acessar as duas máquinas, ele precisa, em um cenário de grupo de trabalho, John precisa estar em CL1 e cadastrado também lá na máquina CL2. Ok? Então, deixa eu só colocar aqui uma observação que estamos falando aqui de Workgroup. Opa, digitei group errado. Legal? Estamos falando aqui, ó, de Workgroup. Quando a gente não tem um servidor controlador de domínio. Denise, o que é um servidor controlador de domínio? Calma, a gente vai falar mais para frente sobre o que é um controlador de domínio. Em vias gerais, é um banco de dados semelhante ao SAN em um servidor Windows Server, tá? Pode ser até um Linux, tá? Uma função de controlador de domínio. No caso do Windows, ele tem um Active Directory, que é a ferramenta que oferece o serviço de controlador de domínio. E esse banco de dados chama NTDS, com a extensão DIT. E os usuários são armazenados lá. Todos os usuários são cadastrados nesse servidor e todos os computadores são ingressados como membro do domínio. Lá onde a gente alterou o nome, onde está o Workgroup, até digitei o nome errado ali, na opção domínio, eu preciso mudar ali para o nome do domínio correspondente para ele fazer parte de um domínio e poder compartilhar esse banco de dados do servidor. Então, essa é a função de um controlador de domínio, tá? A gente vai ver isso daí mais para frente. Bom, legal. Concluímos aqui essa parte aqui de pós-instalação. Vamos agora ver como compartilhamos pastas de trabalho, pessoal. Bom, vamos continuar aqui na nossa apresentação. O que é interessante numa estrutura pequena, pessoal? O que é importante? Os computadores poderem acessar a internet, os computadores poderem compartilhar recursos, tá? O conceito de servidor, pessoal, é algum dispositivo ou algum recurso que oferece para outros dispositivos um determinado serviço. Por exemplo, uma pasta de rede, uma pasta compartilhada. Então, você pode compartilhar essa rede com outros computadores. Então, esse computador que eu compartilhei, a minha pasta, ele tem um serviço que eu posso chamar de servidor, tá? Então, a função dele, ele passa a ser um servidor de arquivos, apesar dele não ter um Windows Server instalado, mas ele tem a função de servidor para essa nossa operação, tá? Bom, vamos lá, vamos brincar aqui com os nossos dois computadores, CL1 e o CL2. Então, pessoal, temos aqui a nossa infraestrutura, tá? Temos aqui o FL-CL1, o FL-CL2. Bom, pessoal, quando vamos montar o nosso compartilhamento, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Exemplo, que tipo de arquivo que eu vou
trabalhar, se eu tenho espaço em disco e principalmente o backup desses dados, tá? Uma vez que a gente centraliza as informações de toda a empresa em um único servidor, eu preciso garantir um backup desse servidor, tá? Bom, vamos lá para o compartilhamento de arquivos. E é importante também, né, a gente frisar, o servidor de arquivos, a importância dele se dá devidamente à possibilidade da gente compartilhar uma pasta, todos os usuários acessarem essa pasta compartilhada e eu poder fazer um backup de uma única vez. Imagine se eu tenho uma rede de 10 máquinas, eu passar lá fazendo backup de todos os usuários, todas as 10 máquinas, todos os dias. Eu vou precisar de um profissional só para ficar fazendo backup, porque deixar isso na mão do usuário é um pouco arriscado. Então, montamos um servidor de arquivos para essa finalidade, tá? Depois a gente conceitua em uma apresentação, igual a gente fez ali com o Workgroup, para ficar mais claro. Bom, vamos aqui para a nossa estrutura. Então, vou compartilhar aqui um arquivo. Vou pegar aqui uma pastinha aqui. Essa minha pasta aqui, eu vou dar o nome de, por exemplo, público. Ok? Então, essa pastinha aqui, ó, é uma pasta público. Para eu acessar essa pasta, pessoal, eu vou ter um caminho. Eu posso fazer o acesso através de 2 caminhos, tá? Podemos utilizar aqui o caminho através da definição de nome ou IP. Quando a gente vai através de nome, eu preciso da minha estrutura de DNS funcionando local. Denis, o que é DNS? DNS é o serviço que vai permitir que eu, com o nome, consiga consultar o IP e acessar uma máquina. E vice-versa também. Então, a função do serviço, basicamente, de um DNS é isso. Mais para frente, a gente vai ter um conceito melhor sobre a estrutura de DNS, tá? Bom, e aí eu tenho aqui, ó, o meu compartilhamento público, que eu posso fazer por IP, por nome, né, ou por IP. E aí vou precisar do IP dele, né? Vou colocar um X aqui por enquanto. Público. Coloquei um X por enquanto, porque eu não sei qual que é o IP dele. Por quê? Porque a nossa estrutura tá para pegar IP dinâmico, tá? Bom, vamos ver lá o CL1, então. Qual que é o IP que ele está? Estou no CL2. CL1. Como que eu consulto o IP, pessoal? Eu vou clicar aqui, ó, no botão do menu iniciar e vou abrir o prompt de comando com CMD, tá? Com a sigla, com o acrônimo CMD, de Command Prompt. Aqui, ó. Beleza. Aí vou digitar aqui, ó, o comando ipconfig, configurações de IP, ipconfig. Clico em Enter e ele me mostra aqui, ó, o meu IP 192.168.061, tá? Pessoal, o que é importante, tá? Todo computador ou dispositivo que vai oferecer um serviço compartilhado, o importante é que esse dispositivo tenha um IP fixo, tá? Então, eu vou fixar aqui, ó, um IP para ele. Vamos recomeçar aqui, ó. Aqui, ó, no nosso no ícone da nossa plaquinha de rede, botão direito, abrir central de redes de compartilhamento. Cliquei com esquerdo. Aqui eu tenho a minha rede, ó, rede pública. Clico aqui Ethernet. Vou aqui na opção propriedades. Protocolo IP versão 4. E aqui, ó, eu coloco o meu IP.
Eu defini aqui, ó, que o meu IP dessa máquina vai ser 192.168.0.11. 192, meu gateway padrão 0.1 e o meu DNS 92.168.0.1, tá? Vamos só conferir aqui, ó, o nosso gateway padrão. Aliás, nossa máscara de rede, que é importante, tá? Se a gente colocar máscara diferente aqui, ó, eu vou ter problemas de acessibilidade. Não vou conseguir acessar a rede. Beleza, está ok. E tem ok aqui, fechar. Vamos ver aqui agora como está meu IP. ipconfig 0.11, legal. Então aqui, ó, na nossa apresentação, sai daí, telinha. Você não quer sair por bem, vai sair por mal. Ok. Na nossa apresentação, esse X aqui, ó, vamos substituir por 11. Então são os dois caminhos que eu posso acessar essa pasta, ok? Bom, antes da gente ir para a mão na massa lá e compartilhar, vamos para as definições, tá? Para a gente não perder aqui muito conceito. Cadê aqui? Bom, para a gente não perder muito conceito. Vamos lá. Vou abrir aqui o nosso bloquinho de uma caixa de texto aqui de anotação. Bom, compartilhamento de pasta. Deixa eu ver que slide que eu estou aqui, porque não tem. Compartilhamento de pasta. Bom, o que é necessário para a gente compartilhar a pasta? Que o computador tenha IP fixo ou que possamos acessá-lo através do nome. Aí, entre parênteses aqui, ó, estrutura de DNS necessária. Ok? Bom, o que é importante a gente saber também, pessoal? As nossas definições aqui, ó. Vimos aqui que eu posso compartilhar, né, através de um IP fixo ou através do nome. Deixa eu tirar essa vírgula daqui. Ou através do nome. Bom, o que mais que a gente precisa saber? Bom, as permissões, aliás, os compartilhamentos podem ser padrão ou administrativo. DNS, o que é isso? Vamos lá. Padrão. Forma simples de compartilhamento. Ok? Administrativo. Eu posso ocultar o compartilhamento. Como que eu faço isso? Adicionando o símbolo de cifrão no compartilhamento. Ok? Então, eu tenho essas duas formas aqui, ó, os modelos de compartilhamento. Bom, vamos lá para a prática, então. Vamos ver lá como é que isso funciona. Eu vou compartilhar lá a nossa pasta público. Vamos lá no CL1.
Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui. Vamos abrir aqui o Explorer, o explorador do Windows, né, agora. Vamos descolocar o C e vou criar uma pasta aqui chamada público. Público. Dentro dessa pasta aqui, só para a gente enfatizar, vamos colocar um outro documento aqui, documento de texto chamado escala de feriados. Legal. Botão direito nela, propriedades. Eu tenho aqui, ó, a guia compartilhamento, compartilhamento avançado. Pessoal, fácil fazer o compartilhamento. Ó. Compartilhar pasta, público, já pega o nome da pasta. Ele permite até 20 conexões simultâneas, ó. Não mais do que isso, menos sim, não mais do que 20, tá? E aí, permissões, aqui é um ponto importante, pessoal, que eu já vi muitos técnicos fazerem a rede, chegar lá, o usuário reclamar, oh, eu acesso, mas eu não altero nada, eu não posso criar nada. Então, você só deu a permissão de leitura. Por padrão, ele só vem a permissão de leitura. Eu tenho que vir aqui e clicar em alteração, para eu poder alterar também. Clico aqui em OK, clico em OK. Ele já me mostra aqui, ó, o meu compartilhamento fl-cl1/público. É a forma que eu consigo utilizar. Bom, vamos lá no nosso CL2, verificar se funcionou o compartilhamento. Vamos aqui, ó, no CL2. Vamos logar aqui com o usuário do Adam. Bebendo uma aguinha aqui. Bom, ele vai logar com o usuário do Adam, legal. Como que a gente faz o compartilhamento, pessoal? Temos 3 formas para fazer também. Posso vir por aqui, ó, botão direito, executar, // fl-cl1 /público. Pessoal, aqui pode não funcionar porque eu não tenho um DNS, tá? fl-cl1 /público. Vou dar um OK. Ele vai me dar um erro aqui. Porque se ele reconhecer, ele já rapidinho ele já mostra pra gente o compartilhamento. Ah, Denis, por que essa demora aqui, ó? Ó, ele até achou, ó. Ele fez através de Discover. No Windows 10 a gente tem esse recurso utilizando NetBIOS, tá? Bom, aqui, ó, vamos colocar o usuário. Usuário Ada? Não, usuário John. E a senha? Legal, aqui, ó, conseguimos acessar. Ok, então a gente fez um mapeamento, a gente fez um acesso a uma pasta compartilhada, tá? Ah, mas, Denis, e se eu não souber o nome da pasta? Se a pasta não tiver com um cifrãozinho, se a gente for só pelo nome do computador, ele vai me mostrar aqui, ó. Pasta pública, aí eu posso acessar. Dessa forma aqui, pessoal, eu posso fazer o mapeamento e já deixar mapeado em uma letra, como se fosse um drive local, tá? Então, ó, botão direito, mapear, cadê aqui? Mapear unidade de rede. Ele vai me perguntar em qual letra, eu vou colocar no P de público. Reconectar-se, ok, concluir. Agora, deixa eu fechar aqui, ó, vou não ficar muita tela. Este computador, ele já está mapeado aqui embaixo, ó. Que bacana. Posso também, ó, fazer o mapeamento por aqui, mapear a unidade de rede. Ele já mostra todos os mapeamentos que eu tenho. Vou clicar aqui em público novamente para mapear numa outra letra, só para mostrar como que funciona, tá? Clico aqui em concluir.
nessa forma aqui, pessoal, como eu já autentiquei lá na máquina, ele vai já acatar o usuário que eu usei, que é o usuário do John. Caso eu vá fazer esse procedimento aqui, ó, é recomendável, para ele ficar sempre mapeado, é recomendável que você clique aqui, ó, conectar usando credencial diferente e entre com a credencial. Por que isso? Porque se o usuário reiniciar, ele vai perder aquela informação de cache que foi feita no primeiro momento, porque ele não guardou a informação. Então aqui eu vou colocar o usuário do John, vou colocar a senha e vou clicar aqui a lembrar minhas credenciais. Aí o usuário pode reiniciar o computador, que o mapeamento sempre vai ser feito. Ok? Não vai ser feito em que momento? Se a senha lá no outro computador for alterada, tá? Bom, vimos aqui o compartilhamento padrão. Vamos ver agora o compartilhamento administrativo. Vamos lá no CL1 novamente. Aqui, ó, eu vou criar uma pasta chamada financeiro. Botão direito, propriedades. Opa, ele pegou da pasta errada. Vamos lá novamente. Botão direito em cima da pasta financeiro, propriedades, compartilhamento. Compartilhamento avançado. Compartilhar a pasta. E a diferença, pessoal, de um padrão é só essa, do padrão para administrativo. Eu vou colocar o cifrão na frente. Checo lá minhas permissões. Ok, ok, ok. Fechar. Ah, deixa eu só mostrar aqui, ó, como que fica o compartilhamento. FLCL1/financeiro. Bom, vamos lá ver o resultado? Vamos na CL2. Vamos tentar acessar diretamente o servidor, para a gente ver quais as pastas têm compartilhadas. Ó, não tem a pasta a pasta financeira. Se eu quiser acessar, aí eu tenho que colocar o caminho inteiro. Eu vou mapear aqui, ó. Mapear unidade de rede. Pegar a letrinha F de financeiro. // FL-CL1/financeiro. E aí eu coloco aqui, ó, conectar usando credenciais diferentes. Colocar o nome do John. Opa, não saiu tudo aqui. Lembrar. Ah, esqueci de colocar o cifrão. Vai dar erro. Vamos colocar o cifrão. Colocar a senha do John novamente. Opa, coloquei a senha errada. Lembrar credencial. Ok, ó, na hora. Legal? Se eu vim aqui, ó, vou criar uma pasta chamada folha de pagamento. Ok? Se eu for lá na minha pasta, se eu for lá no meu série 1, o documento vai estar aqui. Ok? O que é interessante, pessoal? Vocês podem criar mais usuários para vocês administrarem quem que pode só ler, quem que não pode fazer nada. Então você pode vir aqui, ó, este computador, gerenciar. Ó. Botão direito, este computador gerenciar. Temos aqui, ó, a opção aqui, ó, usuários e grupos. Usuários. Eu posso criar mais usuários aqui, ó. Então eu vou criar aqui, ó, um novo usuário chamada Mary.
Nome completo, Mary. Descrição, Mary. Senha, padrão. E aí, pessoal, o bacana que a gente consegue aqui, ó, definir para o usuário alterar a senha no próximo logon, tá? Eu vou desmarcar aqui, ó, só por questões de laboratório, mas é interessante você forçar o usuário a alterar a senha dele, tá? Clico aqui em criar. Posso criar mais outro usuário aqui, por exemplo, Ana. Nossa senha padrão aqui. Criar. Fechei aqui. Então temos aqui a Ana e a Mary, tá? Então aí eu posso fazer o quê? Nessa minha pasta compartilhada, o João pode atribuir, por exemplo, na pasta financeiro, os compartilhamentos. Então, compartilhamento avançado, posso permissões aqui, ó, eu posso adicionar. Só que aí eu vou precisar alterar aqui, ó. Por quê? Porque as permissões, elas são cumulativas. Se o usuário está em um grupo, ele vai somar as permissões do usuário com as permissões do grupo. Se no usuário ele só tem leitura e no grupo ele tem leitura e alteração, o resultado final do acesso desse usuário vai ser leitura e alteração. Ok? Só vai ser diferente se no usuário eu clicar aqui, ó, Mary, por exemplo, eu vim aqui, ó, adicionar ela e colocar negar. Ok? Se eu colocar negar, aí o negar explícito comparado com o permitir, o negar prevalece. Ok? Então, mas eu não quero isso, eu quero que ela leia só. Então, o que eu faço aqui, ó? Todos eu removo, adiciono o John, que eu quero que tenha permissão. John, verificar nome, ok. Ele vai ter permissão de alteração. E quem mais eu quero aqui? A Ana também quero. E a Mary? Só leitura. Aplicar ok. Ok. Fechar. Bom, nesse momento aqui, pessoal, temos usuários configurados localmente aqui. Se eu for lá da outra máquina acessar, eu preciso indicar qual usuário. Então, se eu quero que a pessoa só tenha permissão de leitura, eu coloco o usuário da Mary, por exemplo. Só vai acessar a leitura. Não vai acessar, não vai ter permissão para alteração naquela pasta. Só vai poder alterar se o usuário sentar nessa máquina aqui e trabalhar dessa máquina. Via compartilhamento, não consegue só alterar, tá? Ou a gente pode criar também uma outra estrutura também. Vai depender do tipo de ambiente que você tem. Você pode criar um usuário aqui, por exemplo, chamado leitura. Pode criar um usuário chamado leitura, atribuir uma senha, divulgar essa senha na tua rede, criar, e um usuário gravação. E aí só atribuir para gravacão. E distribuir para os usuários que vão ter a permissão de gravação somente. Opa, senha errada. Desmarco aqui a nossa opçãozinha. Criar. Aí eu vou lá na nossa pasta do financeiro. Compartilhamento avançado. Permissão. E eu adiciono aqui, ó.
usuário leitura. Ok, só vai ter leitura. E o usuário gravacão, que vai ter leitura e gravação. Vou dar um ok, vou fechar. Bom, vamos simular lá no nosso CL2. O que eu vou fazer aqui? Vou desfazer todos os compartilhamentos aqui, ó. E vou reiniciar a máquina para a gente validar, para não ficar nada em cache. Desconectar, botão direito desconectar, botão direito desconectar. Vamos reiniciar aqui para não ter problema. Está reiniciando aqui a nossa máquina. Legal, vamos entrar com o usuário ADA. Vamos lá. E só lembrando, esse usuário ADA, ele é local, ele só existe no CL2. Vamos mapear aqui, ó, com o usuário leitura. Mapear unidades de rede. A pastinha do financeiro. // FL-CL1 financeiro dólar, cifrão. Conectar, concluir. Não vou mais usar o usuário John. Vou colocar o usuário leitura. E a nossa senha. Ó, mapeou, legal. Botão direito aqui, ó. Ele não me deixa. Eu tentei criar uma pasta, ele não deixa. Você precisa de permissão para executar essa ação. Legal? Então, montamos aqui uma infraestrutura local, um compartilhamento local de pastas, de recursos, ok? Então, a gente fez isso daqui, ó. Fizemos um compartilhamento de recursos e vimos como compartilhamos uma pasta na rede, os modelos de compartilhamento e como que a gente atribui permissões em pasta. Então aqui, ó, vamos só continuar a nossa definição para concluirmos esta live. Bom, o compartilhamento de pasta, pessoal, ó, compartilhamento de pasta. Compartilhamento de pasta permite que atribuamos permissão de acesso via SMB ou CIFS, tá? Que são os protocolos que são utilizados para compartilhamento de rede, ok? Então, o compartilhamento de pasta permite que atribuamos permissões de acesso via SMB ou CIFS a pastas em um computador, ok? Quais permissões? Leitura, alteração e controle total. Opa, leitura. Queria ajustar aqui porque não sei porque ele saiu aqui do... Aí.
Leitura. O que leitura faz, pessoal? Qual que é a definição de permissão de leitura? Os usuários, via compartilhamento, só podem visualizar, ou seja, não podem criar, alterar ou excluir arquivos ou pastas. E a alteração? Não tá legal isso aqui, não. Deixa eu arrumar essa pontuação aqui. E a alteração? O que ele permite que a gente faça? A alteração, ele vai permitir que os usuários possam criar, alterar e excluir. E o controle total? Tudo que a permissão alteração oferece, mais permissão de alteração NTFS, se for concedida permissão de controle total. Também. E aí o usuário pode se apropriar de pasta, pode mudar a permissão de pasta, tudo remotamente, ok? Bom, deixa eu só ajustar isso aqui, porque realmente não tá legal. Aí, agora sim. Então, pessoal, a definição de permissão, permissão de compartilhamento de pasta, eu tenho 3 opções: leitura, alteração e controle total. Existe mais o conceito de permissão NTFS, que a gente vai ver nos treinamentos de servidores, ok? Até porque não vai ser muito útil nesse momento aqui esse tipo de permissão, ok? Só separar o conceito aqui, ó. Permissões de compartilhamento. Aqui, ó, permissões de compartilhamento. Aí. Bom, chato ser perfeccionista, né? Então, pessoal, as definições de compartilhamento que a gente tinha para mostrar na live de hoje são essas, tá? Opa, faltou um R aqui. Então, o que a gente quis mostrar na live de hoje? Queríamos mostrar como montamos uma rede local, como que a gente compartilha pastas, como que a gente atribui permissões de acesso, permissões de compartilhamento a essa pasta. Legal? Então, para a próxima transmissão, né, para nossa próxima live, nós vamos falar sobre ingressar máquinas no domínio, como que nós montamos um controlador de domínio, como que funciona para configurar esse controlador de domínio para que as minhas máquinas consigam trabalhar, como que a gente ingressa uma máquina no domínio. Então, hoje a nossa meta era concluir a configuração de uma rede de compartilhamento, uma rede local com compartilhamento de pastas, que basicamente é isso que a gente tem que fazer numa rede pequena, que é o quê?
instalar programa, fazer atualização de máquinas, compartilhar e administrar esses compartilhamentos. Não tenho muito além disso. Manter o parque atualizado e o antivírus atualizado. E o backup também sendo executado periodicamente. Então não tem muito mais a fazer. Então o que a gente viu nesses 2 vídeos é um modelo total de uma rede pequena. Todos os serviços que a gente precisa configurar uma rede pequena, tá? Uma rede doméstica ou uma rede pequena. A partir da próxima live, a gente vai começar a entender os conceitos de servidores, os conceitos de ambiente controlado por um controlador de domínio. Ok? Então, fiquem ligados. Quem não se inscreveu no canal, se inscrevam. Para a gente que está começando agora, muito importante, tá? Inscrevam, ativem o sino para receberem as notificações de novas lives. Cadastrem-se também lá no Fluir Treinamentos, né, www.fluirtreinamentos.com.br, para que a gente consiga, para que vocês recebam os links de voucher de treinamentos que a gente tem alguns treinamentos pagos muito interessantes também, tá? Então a gente tem o canal da Fluir Treinamentos também. O blog do Denão, a gente tem ali algumas dicas, algumas informações, alguns tutoriais para algumas atividades mais pontuais, tá? Diferente do site da Fluir, que é um treinamento para certificação, é um treinamento um pouco mais avançado, e um pouco mais avançado ainda do que esse que a gente está vendo. O que a gente está vendo é mais mão na massa, o que a gente conhece como hands-on. Os treinamentos da Fluir são próprios para quem busca a certificação. Legal? Então, ficamos por aqui. Forte abraço a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e marcar o sininho. Valeu, um abraço.